A vivência escolar resultando em experiências positivas que passam a fazer parte do projeto pedagógico. Na sala de visitas, a psicopedagoga Samantha Lazeras fala sobre a influência dos projetos pedagógicos na formação profissional. Quando nós falamos de aprendizagem, muita gente relaciona a parte pedagógica, a parte escolar, e não é isso. A aposta no mercado que vive um momento de destaque. A bicicleta, um veículo ecológico, ágil e que está ao alcance de todos. Centro automotivo, um mercado que cresce no Brasil, mas ainda não tem números exatos em pesquisas. A Luau TV pede licença para entrar na sua casa. Estamos começando mais um Espaço Empreendedor. Os métodos de ensino foram a preocupação dos educadores durante anos. Não se dava praticamente nenhuma importância para a maneira com a qual o aluno assimilava os conteúdos e se a aprendizagem era realmente eficaz. Atualmente, a preocupação está em descobrir como a criança aprende. O professor pode usar uma estratégia de ensino excelente na sua visão, mas se não estiver adequada ao modo de aprender da criança, de nada servirá. Alguns conhecimentos podem ser vivenciados na própria instituição de ensino e as experiências positivas passam a fazer parte do projeto pedagógico. A empreendedora Betânia Lengruber fundou uma escola e busca maneiras para que as crianças aprendam de forma prazerosa e, portanto, eficiente. Vamos conhecer essa história? A prática profissional docente é realizada a partir de pressupostos éticos absolutos. É uma profissão que desenvolve a prática social comprometida com o estímulo a novos modos de apreensão e configuração da realidade. Tendo escolhido esta profissão, Betânia Lengruber deu o primeiro passo para abrir uma escola. Com tudo que eu fui estudando, vendo, observando, nasceu o desejo de ter a minha escola. A escola onde eu pudesse colocar em prática aquilo que de fato eu acredito, Então surgiu aí o Miosótis. A escola tem normas, princípios e valores sobre o qual é regulamentada a relação entre professores e alunos, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livre e conscientemente e não de maneira mecânica, externa ou impessoal. O fato de lidar com a educação e conhecer as influências do ensino pode auxiliar na confecção do projeto pedagógico. O projeto pedagógico, ele é algo bem fundamentado, onde toda uma equipe se debruça sobre essa ideia. A docência é uma profissão que possui muita responsabilidade, pois além de formar cidadãos, na escola é necessário pensar numa produção que é constantemente avaliada para determinar sua qualidade. Uma dessas avaliações é feita a partir da qualificação da equipe, que coloca os projetos da escola em prática. A escola tem uma equipe que é preparada, uma equipe eficiente, uma equipe estudiosa. Além disso, a escola tem uma assessoria de fora de Friburgo, uma assessoria do Rio de Janeiro, que está constantemente dentro da escola, em contato com esses coordenadores, em contato com os professores, em contato com os materiais dos alunos. No total, o Brasil tem mais de 52 milhões de estudantes matriculados em mais de 197 mil estabelecimentos de ensino. Desse número, 13,9% estudam em escolas particulares. Cabe aos empreendedores saber conciliar qualidade da educação ofertada com as responsabilidades de gestão do negócio. Você tem de fazer uma opção, Você tem que ver para você o que está em primeiro plano. É o seu negócio ou é a sua paixão, o seu ideal, Você tem que ver de fato o que te move. E, no nosso caso, o que nos move primeiramente é o nosso compromisso com a educação. É esse ideal, essa chama,
né? Eu creio que de fato, né, é essa a minha vocação, é essa a vocação daqueles que compõem essa equipe junto comigo, né, porque ninguém faz nada sozinho. A política de valorização dos recursos humanos é como uma recompensa pela dedicação das pessoas. A equipe não precisa ser necessariamente da mesma família para que possa estar satisfeita com os resultados de seu trabalho. Pessoas, outros profissionais, porque aí nós temos outros olhares, nós temos aí, né, pessoas que vão opinar e que opinam, né, e que vêm, de fato, ajudar nesse trabalho, né, no desenvolvimento desse trabalho, para que a coisa não fique restrita somente a nós. As atividades direcionadas à capacitação profissional são importantes para a formação global dos estudantes. A escola pode auxiliar no esclarecimento de dúvidas que giram em torno, no geral, de salário e possibilidades de emprego, além de oferecer palestras com profissionais bem-sucedidos. Está presente a preocupação com a formação do indivíduo de uma maneira global, né? Uma formação integral. Porém, quando se chega no ensino médio, não é? Aqueles 3 anos que antecedem a vida universitária dos estudantes, esses jovens já são colocados diante de opções, de escolhas, de decisões que precisarão tomar para a sua vida profissional. Para realizar a escolha profissional, deve-se parar e pensar com calma. A escola tem a tarefa de auxiliar as pessoas nessa escolha. Então essa é uma preocupação nossa, uma preocupação de formação integral, uma formação que leva em consideração os aspectos cognitivos, intelectuais, mas que leva em consideração também os aspectos sociais, éticos, lúdicos, não é? Porque é o somatório de tudo isso, é como uma teia, né? É o entrelaçamento de todos esses aspectos que ajuda na formação de um indivíduo adulto, responsável, equilibrado e uma pessoa de sucesso, uma pessoa que seja consigo mesma e com quem está ao seu redor uma pessoa feliz, uma pessoa bem realizada. Com trabalhos em grupo, pode-se refletir sobre a nova visão de liderança, baseada no coletivo e na ajuda do desenvolvimento dos colegas. Atividades esportivas e aulas complementares, como teatro, filosofia e ciências, também contribuem para a formação mais flexível e ampla dos alunos e ainda pode tornar a educação mais atraente. E não é uma tarefa que demande de nós simplesmente prazer, simplesmente gratuidade, não é? É óbvio que o desafio está no fato de que os professores precisam equilibrar essas duas dimensões. Se por um lado a educação é obrigação, é algo que nos fará pessoas melhores, pessoas mais bem preparadas, pessoas com maiores conhecimentos. Por outro lado, isso não necessariamente precisa ser algo duro, algo que simplesmente exija de nós esforço. Pelo contrário, pode haver prazer, pode haver entretenimento, pode haver, de fato, alegria na realização das tarefas. Dentro dos objetivos da escola, o professor é muito importante, pois é ele quem busca equilibrar as mudanças na vida das pessoas, de forma a influenciar o crescimento. Equilibrar, por um lado, um ensino que tire as pessoas de onde elas estão e as leve para um lugar melhor, as leve para uma situação diferente, uma situação em que haja maior crescimento das pessoas, não é? Por outro lado, esse movimento para outro lugar é um movimento que exige um pouco de sacrifício, exige disciplina, e a escola também deve ajudar nisso. Porque, por exemplo, na vida profissional, de qualquer profissional bem-sucedido por esse mundo afora, existe muita realização, existe muita gratificação, mas existe também muita disciplina, muito esforço, muito sacrifício. Então, desde cedo é preciso que a gente mostre esses dois lados da moeda. Ricardo Lengruber acredita que o sucesso do aluno está em ver nos professores e nas pessoas que ensinam a alegria em desempenhar suas tarefas. Às vezes a gente se descobre gostando de um conteúdo em história, em ciências, muito mais em função da presença do professor que nos cativou do que propriamente com o conteúdo daquela disciplina em especial. Então isso nos mostra que é perfeitamente possível
construir conhecimento, cultivando a disciplina, enriquecendo os nossos hábitos de estudo, sem perder de vista a alegria, o prazer, a realização na tarefa de estudar. A educação exige estabelecimentos de metas a serem cumpridas pelos alunos. Por exemplo, horário para brincadeira e horário para aprendizagem. Assim também é a preocupação com o pessoal envolvido no processo. São aspectos, né, que tem de andar junto na educação. A questão do conhecimento, da preparação para tal, mas de você também estar sempre olhando para a pessoa. Quem é esse aluno? Né? O que esse aluno está precisando nesse momento? Né? Como eu devo interagir com esse aluno, né? E tentar criar aí, né, uma situação de admiração de ambos os lados, de respeito, né? Enfim, e aí você vai estar trabalhando a questão ética desse aluno, dessa aluna e tantas outras questões que ele vai precisar pela vida fora. É importante que se tenham bem definidos os objetivos que as instituições de ensino queiram alcançar quando trabalham com um projeto pedagógico aplicado à escola. E tenham muito cuidado também com as tarefas desenvolvidas para que estejam ligadas ao momento correto do desenvolvimento do aluno. Para uma aprendizagem eficaz, é preciso que o aluno construa o conhecimento, assimile os conteúdos. E o mais importante é saber o quanto o projeto educacional da escola influencia o ser humano até a sua fase adulta. No próximo bloco, vamos continuar falando desse assunto com a psicopedagoga Samantha Lazeras. Bom, a palavra psicopedagogia vem de aprendizagem, né? Ou dificuldade ou distúrbio de aprendizagem. E quando nós falamos de aprendizagem, muita gente relaciona a parte pedagógica. Hoje, a nossa dica é uma sugestão do nosso cinegrafista Matheus Jesus. Ele sugeriu que o Espaço Empreendedor leve até você informações sobre concursos e cursos com inscrições abertas. E para começar, a nossa dica de hoje é sobre a Prefeitura Municipal da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que lançou o edital para a abertura de concurso público destinado a preencher 32 vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem se cadastrar pelo site www.aocp.com.br até dia 5 de novembro. Volto já! Desde muito cedo, o projeto pedagógico executado pelas escolas é de fundamental importância para a vida da criança. Quando ela brinca, por exemplo, explora tudo aquilo que está à sua volta através de esforços físicos e mentais. E sem se sentir forçada por um adulto, começa a ter sentimentos de liberdade e, principalmente, poder de escolhas. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, a psicopedagogia, com Samantha Lazeras. Tudo bem, Samantha? Tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, viu? Eu espero estar trazendo aí novos conhecimentos, estar enriquecendo o programa e auxiliando também as pessoas que nos assistem. Ah, com certeza. Para a gente começar essa nossa conversa, antes mesmo da entrevista, você já estava comentando comigo que a psicopedagogia ela não está necessariamente ligada à educação nas escolas. O que é esse trabalho hoje? Bom, a palavra psicopedagogia vem de aprendizagem, né? Ou dificuldade ou distúrbio de aprendizagem. E quando nós falamos de aprendizagem, muita gente relaciona a parte pedagógica, né? A parte escolar, e não é isso. Desde o momento da gestação, o feto ele está ali aprendendo os reflexos, ele brinca dentro da barriga da mãe, tem um vínculo, ele com a mãe. Então isso é uma aprendizagem. Então durante a nossa vida inteira a gente está aprendendo. Lógico que até o final da vida, né? Antes da gente morrer, a gente está aprendendo alguma coisa. E então, tem algumas influências, né, Samantha? Na escola talvez pensem-se mais
pelo fator escola, porque ela tem uma influência direta, né, nesse aprendizado. Isso, a psicopedagogia, como eu te falei, ela tem, né, em dois setores aí, que é a clínica, a psicopedagogia clínica, que você lida como terapeuta diretamente com o cliente. Ele traz ali a defasagem que ele está tendo, e você vai fazer o diagnóstico e depois a intervenção para estar sanando o que ele trouxe, entendeu? E tem também a psicopedagogia institucional, que é trabalhando em escolas, em empresas, aí vai ser com um grupo maior. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos uma empresa têxtil, né? O dono geralmente ele dá a demanda, vamos supor, vínculos afetivos. A empresa, os funcionários não têm uma relação muito boa, aí acaba que não se lucra tanto quanto se gostaria. Então eu vou lá como terapeuta, né, lido com esse grupo e vou fazer ali a terapia grupal, que é a psicopedagogia institucional, você trabalha com um grupo para estar fazendo o diagnóstico e vendo por que aquele setor não está rendendo, por que os vínculos não estão sendo tão bons, né? E daí a gente entra com a intervenção para estar sanando isso. A gente percebe aí, Samantha, quando você fala, né, desse trabalho, a gente relaciona muito, direta ou indiretamente, com a psicologia, né? O psico, a gente já pensa, psicologia, pedagogia, a gente acaba ligando à escola. Mas, na verdade, há uma ligação com a psicologia? Como que é isso? Algumas coisas, vamos supor, em algumas sessões que a gente oferece, existem sim alguns materiais que são ligados, né, à psicologia. Mas, dependendo do psicólogo, tanto que eu até indico, né, algumas pessoas quando vão procurar um psicólogo, você geralmente pergunta qual é a linha que ele trabalha, porque a psicologia tem ali uma linha muito abrangente, então dependendo de cada psicólogo, né? E realmente é diferente. A psicopedagogia, ela trabalha com os vetores do ser humano, que é o social, o afetivo e o cognitivo. Então, o cognitivo é o quê? A parte de pensamento e estrutura. Né? O social é como ele vai fazer essa questão do social com os outros, né? Desde pequeno, né? A criança, quando ela entra na pré-escola, o objetivo principal é a socialização. Então, como lida com isso? E a questão também do afetivo. Então, a gente trabalha com esses 3 vetores aí e a gente vai estar procurando daí aonde que está a defasagem nessa pessoa que veio procurar, né, por ajuda. Um trabalho bem extenso, de certa forma. Geralmente tem uma duração de 2, 3 meses, porque é uma sessão por semana. Tem um tempo até para também começar, para o próprio sujeito, né, começar a aceitar também, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, pelo visto. Não dá, é 1 hora, uma vez na semana. Né? São de 50 minutos a 1 hora. Aí, e justamente também, esse período daí é avaliativo, em uma semana. Né? Eu vou estar avaliando o que ele fez, por isso que não dá para ser corrido. Tem um dia no outro dia, porque não há esse tempo, né, de avaliação. Por isso que o tempo é extenso mesmo. E assim, dentro da empresa, Samantha, qual é a importância desse trabalho? A psicopedagogia foi o que eu te falei, dependendo da demanda que o diretor ou o dono da empresa traz, aí o que a gente vai fazer? Vai chamar aquele grupo, num primeiro contato a gente vai estar trabalhando de forma individual. São perguntas e respostas, né? Mas direcionado por que você está naquela empresa, se você está satisfeito com o trabalho que você faz, e daí depois são as terapias feitas no grupo. Entendeu? Aí depois disso daí a gente entra com o diagnóstico e com a intervenção. E há possibilidade parece ser um trabalho novo ainda nas empresas, mas há a possibilidade de ter um psicopedagogo constante na empresa? Há necessidade, há trabalho suficiente para esse profissional? A gente sugere numa empresa que tem um setor de RH acima de 50 funcionários, né? Porque uma empresa com RH seria bom ter, porque se tiver um psicólogo, ele não pode clinicar. Que nem na escola, né? O psicólogo, ele faz o que na escola? É mais a parte de orientação, seria mais ou menos... É mais um mediador, né, o psicólogo. Exatamente, ele não pode clinicar na escola e nem na empresa. Já o psicopedagogo, ele pode estar ali clinicando. Então, tem ali os dois lados, né? Que nem você falou, ficando fixo na empresa, ele pode estar avaliando como terapeuta, no caso do individual, né? E também em grupo. Então, e sem contar, assim, né, ele vai ter mais facilidade de dar o diagnóstico pela prevenção. Isso, com certeza. E em escolas também. A gente trabalha em escolas e a gente dá a prevenção da criança e do profissional como professor.
Né? Às vezes a escola chama, então a gente faz justamente a psicopedagogia grupal, que é institucional, e também com a criança. A criança geralmente entrou na escola, aí a gente já faz ali a anamnese dela, chama os pais, conversa justamente com a intenção preventiva. Parece que a psicopedagogia, quando a gente fala, por ser uma novidade, parece que o mercado ainda não conhece tanto. Como que tem sido esse trabalho? A psicopedagogia ela não é tão conhecida, eu acho que aqui no Brasil, né? Porque fora daqui ela é bem conhecida e se tem fixo esses profissionais nas empresas. Né? Mas eu acredito que não seja só nesse setor, como é também o ramo da psicopedagogia, da assistente social, do psicólogo, que tem essa dificuldade. Né? E às vezes o dono da empresa, por manter fixo, às vezes ele não acha tão lucrativo, mas infelizmente se soubesse quão bom que é o trabalho dentro da empresa e o que traz de benefício, teria. Pelo que você está falando com a gente, os benefícios não são poucos, né? Além dessa questão, como você disse, antes da nossa entrevista, você comentando comigo que o empresário ele detecta um problema e vocês, de certa forma, vão trabalhar. E no decorrer da conversa você está falando, né, a questão da dinâmica. Então, assim, tem todo um trabalho para se solucionar determinados problemas e de forma simples, mas ao mesmo tempo que necessita do profissional. Porque é um erro, tanto na psicopedagogia clínica quanto na institucional, o que é um erro mais berrante é que se procura ajuda quando já vê que o problema já está totalmente instalado. Né? Como prevenção é muito difícil. São poucas as pessoas, são pais, às vezes, que observam que o filho não está bem, né? Ou na parte escolar, ou na parte afetiva, então procura antes. Mas geralmente se espera, vamos supor, por um médico ou outro especialista indicar, entendeu? Então isso realmente é um erro e traz realmente um grande benefício. Agora sim, Samanta, geralmente as pessoas que estão assistindo o nosso programa têm mais curiosidade. O nosso tempo é pouco para a gente falar tantas informações assim que são muito importantes. Como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, esclarecer mais dúvidas a respeito desse assunto? Bom, eu vou deixar com vocês o meu site, o meu telefone, né, e vocês podem estar entrando em contato. As pessoas que têm empresas, empresários, pessoas também de escola, né, donos de escola, e na parte clínica que eu trabalho em consultório. Legal. A gente vai então colocar aqui no nosso GC para o pessoal pegar em casa, anotar. Você até também, antes da entrevista, fez uma proposta super interessante para os empresários que estão nos assistindo, né, para que mandem e-mails aqui para o espaçoempreendedor@luautv.com.br contando, né, da situação da empresa deles, e a gente vai estar sorteando para você fazer uma visita a esse empresário. Como que vai ser essa promoção? Bom, eu pensei, né, justamente que o seu programa é voltado justamente para a empresa. Né? Então eu pensei, a gente está abrindo essa promoção, os empresários ligam, mandam um e-mail, né, e ali eles falam qual é a demanda da empresa, né, que seria a parte aí do problema. Enfim, aí a gente vai estar avaliando isso daí e a gente vai estar sorteando e entrando em contato. Quais seriam, assim, as dicas dos possíveis problemas que nós poderíamos aí estar avaliando? Bom, o que tem mais empresas são a relação do vínculo, que eu estava te falando, os vínculos afetivos. Né? Às vezes você entra na empresa no mesmo tempo que eu, mas eu consigo crescer muito mais do que você. Entendeu? Então isso daí gera realmente um conflito, né? A parte também tem essa questão de o setor não estar lucrando tanto quanto a empresa, né? Gostaria que lucrasse, né? Ou houve, vamos supor, alguma falência, né, da empresa, ou alguma questão até financeira, entendeu? Então isso daí são, assim, e tem vários outros, é o que eu estou falando, depende da empresa, o empresário que vai estar pensando sobre isso, né? Porque tem um setor assim muito grande. E outra coisa também que é importante lembrar, que nem você estava falando que a psicopedagogia não é tão bem conhecida. Os empresários, a maioria deles como escola, enfim, as outras empresas, o que eles fazem? Eles chamam a pessoa começa a trabalhar ali 1, 2 anos, não satisfeito, mandam embora. Né? Então tem muito aqui no Brasil esse rodízio de profissional. Entra e sai, não está satisfeito, sai. E isso é uma pena muito grande, porque você poderia manter uma equipe e fazer ela crescer junto. As empresas multinacionais, eles apostam muito nisso.
Tá? E você tem um terapeuta dentro da empresa, um psicopedagogo justamente para isso, para manter aquele grupo e todo mundo crescer junto. Samanta, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença na sala de visitas. Você. E eu espero contar mais vezes com a sua presença aqui. Com certeza. Na educação é fundamental conscientizar os professores da importância do projeto pedagógico na formação das crianças. Mas como fazê-lo? Um exemplo é nas tarefas lúdicas, fazer brincadeiras direcionadas, seguindo uma linha de aprendizagem para o alcance dos objetivos. Olha só que interessante. Alguns especialistas acham que é importante pesquisar sobre algumas brincadeiras e jogos que, ainda que pareçam sem importância para os adultos, testam diversas habilidades e o conhecimento. Daqui a pouco vamos conhecer os números do mercado de bicicletas. Tem crescido muito. Aqui em Friburgo, hoje, antigamente principalmente o downhill, teve um crescimento muito grande. Antigamente tinham 6 pilotos, né? Hoje são mais de 300. E esse crescimento se dá ao quê? A gente está sempre fazendo evento, sempre divulgando o esporte, a gente está sempre junto com o pessoal, até mesmo a maioria dos meus funcionários praticam downhill. Então isso acaba motivando mais as pessoas à prática desse esporte. Poluição, estresse e congestionamento são termos usuais no dia a dia dos moradores das grandes cidades por causa da enorme quantidade de veículos motorizados. E com essa realidade não tão animadora, cresce o número de pessoas que optam pela bicicleta como meio de transporte, uma alternativa não poluidora, ágil e que ainda favorece o bem-estar e a saúde dos usuários. Apesar da baixa na produção por causa da crise econômica mundial, que aconteceu em 2009, provocando uma queda no mercado, no estado do Amazonas a produção de bicicletas fechou o ano com mais de 5 milhões de unidades e as vendas continuam em ascendência positiva. E as expectativas do mercado são mais positivas ainda. Vamos conhecer uma empreendedora que aposta nessa realidade? Do nada surge a velha e boa bicicleta como um dos remédios para problemas da modernidade. Tráfego lento, poluição, obesidade e ainda uma boa oportunidade de negócio. Para a empreendedora Andréa Lefundes, a alternativa para mudar um rumo no mundo dos negócios surgiu na forma de desafio de levar adiante a proposta de um empreendimento do qual ainda não tinha muitos conhecimentos. Meu cunhado, o antigo proprietário da loja, ele ia fechar a loja, aí meu marido já trabalhava com ele, falou assim, não, vamos agarrar essa oportunidade, e aí fomos tocando o negócio. Começou tudo assim. O mercado das bicicletas não para de crescer. Diferentes modelos agradam todos os gostos. A off-road para as trilhas, uma clássica para ir ao trabalho ou uma de corrida para se exercitar durante o final de semana. Apesar de apenas 1% das bicicletas serem usadas para a prática de esporte, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, este mercado é a melhor das apostas. Tem crescido muito. Aqui em Friburgo, hoje, antigamente principalmente o downhill, teve um crescimento muito grande. Antigamente tinham 6 pilotos, né? Hoje são mais de 300. E esse crescimento se dá ao quê? A gente está sempre fazendo evento, sempre divulgando o esporte, a gente está sempre junto com o pessoal, até mesmo a maioria dos meus funcionários praticam downhill. Então isso acaba motivando mais as pessoas à prática desse esporte. O Brasil produz por ano mais de 5 milhões de bicicletas, sendo o terceiro maior produtor do mundo. Toda a produção do país é consumida internamente, ou seja, quase 6 milhões de unidades são comercializadas todos os anos, colocando o Brasil como o 5º maior consumidor do mundo. As bicicletarias trabalham com prestação de serviços e reparos, e ainda podem comprar peças e montar suas bicicletas conforme as necessidades do mercado onde atuam. Tem manutenção das bikes, lavagem das bicicletas a gente tem também e troca de peças também da loja. E a gente monta. O que acontece? Hoje não se usa mais, às vezes, comprar uma bicicleta montada. Hoje o cliente chega aqui, eu quero uma Gios. Aí a Gios é um quadro, ele vem só o quadro vazio, e você monta as peças que você acha mais conveniente você vender.
E o cliente chega a ver a bicicleta, mas eu não gostei desse aro. Aí a gente vai e troca, bota outra cor. Não gostei dessa cor desse quadro, a gente troca o quadro. Então hoje gira muito em torno da bicicleta montada e não da bicicleta que vem pronta. Para 2010, o mercado estima uma produção de 5,5 milhões de bicicletas. Em 2011, deverão ser fabricadas 5,7 milhões de unidades. E em 2012, 6,6 milhões. De olho nessa realidade, os comerciantes do ramo podem apostar no estoque de peças e acessórios. A gente procura ter aquilo que vende mais, a gente procura ter sempre na loja, não deixar faltar, né? É muito difícil você ter tudo, sempre falta alguma coisa, né? Mas os itens mais vendidos, mais procurados, a gente sempre tem. As bicicletas têm muitas vantagens. Uma delas é que, em muitos casos, podem ser mais rápidas do que outros veículos. Com a divulgação do uso e o recorde de vendas, 2010 está sendo um ano especial para o setor. Esse ano eu esperava mais, né? O que aconteceu? Com a implantação da substituição tributária, né, houve um aumento muito grande nas peças, né? Aumento de 23%. E isso parece que trava um pouco o cliente, né? Mas, poxa, aumentou muito. Às vezes compra uma peça no início do ano e vem comprar agora, tem uma diferença muito grande. Então isso inibe um pouco o cliente. Mas a gente tem que comemorar sim, ainda. Mesmo assim, o crescimento das vendas foram boas. O governo federal, de olho na Copa do Mundo de 2014, inseriu ciclovias nos programas de investimentos previstos para o evento. E o Ministério das Cidades também está com oferta de investimentos através do programa Pedala Brasil. Prefeituras de diversas cidades perceberam os benefícios desse meio de transporte e vêm incentivando seu uso através da criação e ampliação de ciclovias. Mas algumas cidades ainda sofrem com a falta de estrutura para os ciclistas, o que prejudica o mercado. Em termos de trilha, para fazer competições e o pessoal andar nas trilhas, sim. Mas às vezes as pessoas querem utilizar como forma de meio de transporte e até mesmo para passeio, fica complicado, porque junto com o trânsito fica muito difícil, né? Tá faltando em Friburgo, a gente já até fez um abaixo-assinado e tudo, de uma ciclovia, né? As grandes cidades hoje, todas elas têm uma ciclovia e cidades já passou da hora, já tinha que ter uma ciclovia. E isso sim ia estimular o uso de bicicleta. Muitas pessoas às vezes compram a bicicleta, eu vou usar a bicicleta para trabalhar. Anda 1, 2, no terceiro dia ela desiste. Por quê? Ela fica com medo do trânsito, né? Não tem um espaço específico para eles andarem. Aí eles se inibem por isso. O mercado da bicicleta, que envolve fabricantes de bicicletas e de peças, lojas, distribuidores, entre outros, significa 150 mil empregos, entre os diretos e indiretos. Com 8 anos de funcionamento e 4 lojas na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, a empresa preza pela qualificação. Nós temos hoje 15 funcionários, né? E o que acontece? É muito complicado você preparar um funcionário, porque são muitos itens, são muitos detalhes, né? As peças têm muita diversidade, uma para outra, muitos diferentes modelos, né? Então é difícil você aprender, demora um tempo, no mínimo 6 meses para você preparar um funcionário para ele estar apto a trabalhar na loja. Sendo que, geralmente, eles têm um histórico já que andava de bicicleta, ou que fazem downhill, ou que fazem cross country, eles já vêm com uma história, já que tem um pouco de conhecimento, porque senão fica mais difícil, né? As crianças são grandes consumidores. Embora o contato com o dinheiro seja praticamente inexistente, está comprovado que os pequenos interferem no orçamento familiar e influenciam os hábitos de consumo de famílias de todas as classes sociais. Diante dos números referentes ao mercado de bicicletas infantis, que está em torno de 23% do total desse meio de transporte no Brasil, e da influência infantil nos gastos da família, o empreendedor do ramo de bicicletarias pode apostar nesse novo público. Agora está chegando o dia das crianças, né? Agora ele aquece um pouquinho, né? A criançada gosta principalmente dos modelos com personagens, né? Das princesas, do Ben 10, né? Até chegaram modelos novos agora essa semana. E há muita procura, né? E a gente trabalha com montagem também de bicicleta infantil, que é uma bicicleta mais em conta, que também tem muita procura na loja. A criança, de certa forma, quando vem com o pai, ela acaba levando uma bicicleta um pouquinho mais cara, né? O pai chega aqui e fala assim, ó,
ele quer logo a bicicleta mais barata, né? Mas o filho não, ele quer aquele dos personagens, que geralmente são mais caras, né? O Brasil detém 4,5% de todas as bicicletas fabricadas no mundo, o que auxilia para que toda cidade tenha pelo menos uma bicicletaria. A frota estimada do país é de 75 milhões de bicicletas. E quem está neste mercado pode apostar no crescimento e comemorar os resultados. Foi muito engraçado porque quando a gente resolveu montar essa loja aqui, todo mundo achava assim, André, você é doida, é uma loja uma muito perto da outra, é um mercado parecido, e a gente acreditou e resolvemos montar. Só que a loja ficou uma loja bonita, né, que chama atenção. Só que as pessoas olhavam lá de fora assim, olhavam, achavam bonito, mas ninguém tinha coragem de entrar, porque achava, parecia que tinha uma redoma de cristal, parecia que ela não podia entrar, né? E com o tempo a gente foi trabalhando, botando a oficina aqui, colocamos a mecânica a funcionar aqui também, aí os clientes começaram a vir e descobri que não tinham nada diferente, o atendimento era o mesmo, o preço era o mesmo, e começaram, e graças a Deus hoje o mercado está bom, as duas lojas hoje vendem bem, são duas lojas com material diferentes, né? E as duas têm um bom giro. E os clientes de lá não são os mesmos daqui, nem daqui os clientes de lá, são clientes diferentes, isso que foi importante, né? Por que você acha assim, então, que valeu apostar nessa ideia? Valeu, a gente trabalhou muito, né? A gente não sabia que ia chegar onde nós chegamos, né? Mas foi com assim, muito sacrifício, muito trabalho, e eu sempre friso com os meus funcionários que o principal da loja é o bom atendimento. O atendimento tem prioridade na loja. Então eu acho que o crescimento da loja foi justamente, acho que por causa do bom atendimento. Esse fato, André, dos seus funcionários conhecerem, né, lidarem com o mercado, principalmente com os pilotos, com os clientes, auxilia muito também. Ah, com certeza, porque eles sendo pilotos, né, eles estão no meio e eles estão sempre vendo as novidades. Chegou um guidão novo, eles trazem para a loja, André, compra isso, André, compra aquilo. Então a gente está sempre renovando, está sempre tendo coisas novas, né? E isso é muito importante para a gente. Eles auxiliam muito no nosso trabalho. O mercado das bicicletas não para de crescer. Neste ano, o mercado estima uma produção de mais de 5 milhões de bicicletas. Como a gente viu na matéria com a Andréa Lefundes, são muitos modelos, o que auxilia o mercado na hora de agradar todos os gostos. Apesar dos preços da bicicleta terem subido, a demanda continua promissora. É uma ótima oportunidade de mercado. Ainda mais agora que o governo federal, de olho na Copa do Mundo de 2014, inseriu ciclovias nos programas de investimentos previstos para o evento. E o Ministério das Cidades oferta investimentos através do programa Pedala Brasil. Viu só quantas novidades? Você também pode contar histórias novas aqui no nosso programa. Queremos contar a sua história também. Nosso e-mail é aquele que você já conhece, espaçoempreendedor@luautv.com.br. E daqui a pouco, um mercado que cresce junto com o aumento da frota de veículos no Brasil. O AutoCenter não, ele tem a função de entregar o carro rápido para o cliente. Tem que ser um serviço imediato, bem feito, por isso que a gente escolhe uma determinada linha de produtos para trabalhar. No nosso caso aqui a gente trabalha com a parte de baixo do carro. E tem mais concursos com inscrições abertas no estado do Rio de Janeiro. Esta vai para os profissionais da saúde e vem da Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis, na região serrana do Rio, que está com inscrições abertas para o concurso público para vagas temporárias. As vagas disponíveis são para médicos, clínicos, pediatras, ortopedistas, psiquiatras, intensivistas, clínicos, cardiologistas, endocrinologista, hepatologista, hematologista e reumatologista. As inscrições devem ser feitas pessoalmente até dia 18 de outubro na sede da Fundação Municipal de Saúde em Petrópolis. Volto já! A frota brasileira de automóveis cresceu. Os brasileiros adquiriram mais carros. A quantidade de veículos em circulação pelo país, com 4 a 10 anos de uso, corresponde a mais de 33% da frota total. Praticamente a mesma participação dos carros
com 11 a 20 anos. Dos quase 30 milhões de veículos da frota atual, 28% têm até 3 anos de uso. Essa realidade abre espaço para o aumento das oficinas com oferta de serviços completos e também rápidos. Os irmãos de Sá apostam neste mercado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Vamos conhecer a realidade da empresa deles? Os brasileiros adquiriram mais carros. São quase 30 milhões de veículos na frota atual do país. Segundo a Central de Inteligência Automotiva, o número de carros no país influencia o crescimento das oficinas mecânicas e a venda de peças e acessórios. Quem também ganha espaço neste mercado são os auto centers. Os centros automotivos cresceram cerca de 10% em 2009. A principal característica do auto center é fazer o serviço rápido, né? A oficina você faz o serviço mais demorado, o carro às vezes fica lá 2 dias, 3 dias. O auto center não, ele tem a função de entregar o carro rápido para o cliente. Tem que ser um serviço imediato, bem feito. Há algum tempo, algumas mudanças vêm acontecendo no mercado de reparos automotivos. Com essas mudanças, os auto centers têm se multiplicado e o empreendedor precisa lançar estratégias para atrair e fidelizar os clientes. É realmente ter foco e ser diferente, entendeu? Então, a nossa luta no dia a dia, a nossa busca constante é isso aí, de estar andando à frente da concorrência, procurando detectar as expectativas do cliente, entendeu? Para que a gente consiga, de alguma forma, atendê-lo e até superar, porque o importante o melhor é superar, né, a expectativa do cliente. A idade média dos veículos em circulação no Brasil atingiu 8 anos e 10 meses. Com uma variedade de carros e de acordo com as necessidades de cada cliente, os centros automotivos precisam estar atentos às alternativas do mercado para conquistar espaço. Quando a gente iniciou aqui, a gente iniciou com uma outra marca que tinha um foco mais direcionado para um público específico que a gente acreditava que não era o público de Friburgo. Então a gente conseguiu mudar a marca, conseguiu colocar a nossa marca, o de Sá, colocar o de Sá como uma casa de pneus em Friburgo e trabalhar diversificando o nosso público, atendendo a essa nova classe média que está chegando com força, comprando seu carro, querendo dar carinho para o seu carro, porque o brasileiro tem essa paixão pelo carro, ele gosta de cuidar bem do carro. A experiência no mercado em que se deseja atuar é uma prioridade para o empreendedor. Mas essa não é a única necessidade. Júlio César de Sá tem algumas dicas para que o auto center dê certo. Experiência, a gente é importante. Eu acho que, eu não sei se é receita, mas eu acho que assim, primeiro o otimismo. Eu acho que quem quer ser comerciante, quem quer trabalhar no comércio, tem que ter muito otimismo. Segundo, gostar de gente, né? Então você tem que gostar, você tem que ter um carinho especial com as pessoas que trabalham com você, porque são essas pessoas que sustentam o seu negócio. Você deve estar sempre aberto para aprender, porque não existe ninguém com experiência total. Você aprende todo dia. Cada cliente é uma experiência nova. Cada cliente tem uma necessidade, tem uma forma que ele, uma expectativa que ele quer de atendimento. Então não tem como você, eu vou passar um padrão de atendimento. Não, você tem uma linha de atendimento. Agora cada cliente é um cliente. Desde 2005, o Brasil tem registrado crescimento nas vendas internas. Isso provocou o aumento da frota circulante, que está estimada em 30 milhões de unidades, sendo que 77% delas têm mais de 3 anos de vida. Para Júlio César de Sá, é importante que os empreendedores e seus funcionários estejam preparados para atender os clientes, que cada vez mais são apaixonados pelos seus carros. Nós temos que estar preparados para vender um som de última geração. E temos que estar preparados também para vender um CD com MP3 simples, entendeu? Então é uma preocupação, tem que ter um cuidado, porque você tem que ter um gerenciamento de estoque muito afinado, para você não quebrar a cara, mas tem que estar preparado para atender esse público. Nosso objetivo agora é ampliar a loja no sentido de dar um melhor atendimento no serviço nessa parte de acessório. Que hoje o pessoal, nós tivemos aí, tem muita gente comprando carro novo, né? E ele financiou aquele carro em 60 meses. E ele vai querer cuidar desse carro, entendeu? Então nós temos que estar preparados para esse cara, cuidar do carrinho dele, cuidar do ar-condicionado, cuidar do som. E durante esses 60 meses ele não se sentir necessidade de nem achar que o carro dele ficou ruim, ficou mais velho. Nós queremos ter uma loja com esse foco.
entendeu? É o nosso projeto para mais para frente é ter uma loja de acessórios para atender esse pessoal. Com mais carros na rua, há maior necessidade de manutenção. Cabe ao reparador repassar ao cliente a cultura da prevenção. A grande maioria dos donos de carro só entra em uma oficina quando o carro apresenta algum defeito. E para fazer esse trabalho, além da sintonia da equipe, a empresa precisa de mão de obra qualificada. E esta tem sido uma das grandes dificuldades. Mas os empreendedores têm estratégia para superar esse problema. A gente tem carência de funcionário, a gente fica com vagas abertas de 6 meses, 1 ano, entendeu? Então a nossa estratégia para o ano que vem é começar a trabalhar com o projeto de aprendiz. Começar a preparar a mão de obra própria, porque a tendência é só aumentar, né? Eu acredito, eu sou um otimista sempre, né? Sou um otimista incorrigível, então eu acho que nós só vamos crescer. E vamos ter que preparar a mão de obra própria, porque se depender só de capital no mercado, realmente é difícil, porque o mercado acaba havendo uma troca de funcionário. Você pega um que trabalhou no concorrente, o concorrente vem pegar um que trabalhou contigo, e fica nesse ciclo que não é interessante. O mercado do Auto Center cresce, mas algumas pesquisas confirmam que não existem números exatos sobre esses empreendimentos. Há ainda uma necessidade de atenção especial e interna neste mercado. A gente não tem assim uma entidade que agrupe as empresas de Auto Center. Quando fazem pesquisas, quando pegam dados, números, é aquilo que você disse, eles pegam das distribuidoras, pegam das revendas, pegam das fábricas, mas eles não têm um dado fundamental, que é o dado do Auto Center. O Auto Center ele não vende só produto, ele vende serviço. Hoje é um grande gerador de emprego, entendeu? Hoje, você vê, essa loja aqui é uma lojinha pequena, hoje nós temos 12 funcionários aqui, entendeu? Então, era necessário, até para que a gente, quando você vai tentar uma negociação, um empréstimo para compra de equipamento, se você não tiver um bom relacionamento bancário e o gerente tiver muito boa vontade para reconhecer o seu negócio, você não consegue ter acesso aos financiamentos. Por quê? Porque não existe. Diante da realidade do mercado automotivo, os comerciantes que prestam serviços rápidos aos proprietários de carros sentem falta de instituições direcionadas ao mercado de Auto Center. E especificamente para Auto Center, eu não conheço. Aqui em Friburgo não tem com certeza, e no estado também eu não conheço. Nunca fui acionado, nem tive alguém que viesse e dizer, vamos participar de uma associação de Auto Center. Não tem. E é fundamental, porque hoje é uma das principais áreas na área automotiva. O Auto Center hoje é o grande puxador de vendas e é o grande gerador de emprego. O Auto Center é um mercado em franca expansão, mas quando Júlio César de Sá começou, era novidade. E ele conviveu com o desbravamento. Auto Center não era nenhuma palavra, né? Não era assim, no identificação. Você falava Auto Center, as pessoas ficavam em dúvida. Eu lembro muito bem quando a gente começou em Friburgo não se tinha cultura, por exemplo, de balancear rodas, de alinhar. E quando a gente começou, todo mundo não queria nem pagar, porque não dava valor. Então, como você disse, foi desbravar. Realmente a gente... E esse conceito do serviço rápido também ele não existia, né? Hoje você tem as concessionárias investindo no serviço rápido, porque você na concessionária você deixava o carro e ficava 5 dias. Você não tinha acesso ao serviço que estava fazendo. Hoje eles estão abrindo as suas oficinas, né, e tentando fazer um serviço mais eficiente para poder competir com o Auto Center. Foi muito interessante poder participar desse processo todo. Eu comecei nisso aí em 83, entendeu? Então a gente participou de muitas mudanças e ver o cliente passar a reconhecer alguns serviços que eram fundamentais na segurança dele e que ele não conhecia, exatamente falta de informação, né? E isso aí foi crescendo. Hoje ninguém compra um pneu sem pensar em balancear, alinhar o carro. Ninguém tem dúvidas que tem que trocar uma pastilha, de que tem que ver a suspensão, porque é uma questão de segurança, né? Então isso aí foi uma evolução do consumidor junto com a nossa área, junto com o Auto Center. Júlio César de Sá viu o crescimento do mercado de Auto Center e conviveu com as mudanças nas empresas.
Também viu a forma das pessoas em aceitar esse novo mercado. Teve um determinado momento, já há uns 10 anos atrás, que a gente começou a ser consultado para implantar esse tipo de gestão nas concessionárias. O mais complicado não era mudar o espaço físico, era mudar a cabeça das pessoas que trabalhavam lá, porque eles não conseguiam entender. Então você vê que é uma transformação que parece que tem muito tempo, mas não é, ela é recente. As coisas, é que agora as coisas acontecem muito mais rápido, né? Então as pessoas estão tendo mais preocupação, né, com essa coisa da segurança, e o AutoCenter ele atende plenamente isso, e a tendência é isso crescer cada vez mais, né? O carro, ele é uma das grandes paixões. Eu acho que o carro só perde para casa própria, entendeu? E tem gente que compra primeiro o carro para depois comprar a casa. É isso aí. Como a gente viu na matéria, o perfil do brasileiro que compra carro novo também mudou. Pesquisa da empresa de varejo M Santos mostra que cerca de 40% compram carro 0 km pela primeira vez. Relatório envolvendo o país todo, feito há 2 anos por uma montadora, apontava que 10,5% dos compradores estavam tendo acesso ao primeiro zero. O que facilita essa realidade é a facilidade de financiamentos de longo prazo, que tem permitido a consumidores com renda mensal de R$ 1.500 a R$ 2.000 adquirir modelos novos. Nova Friburgo tem um carro para cada 2,3 pessoas. Está aí uma boa oportunidade de mercado. Empreendimentos ligados à prestação de serviços para automotivos. Mande e-mail para espaçoempreendedor@luautv.com.br ou ligue 2522-5154 e conte a sua história de sucesso ou dê dicas de mercados que você quer ver aqui no nosso programa, que hoje está chegando ao fim. Mas antes, a frase de destaque do Júlio de Sá. A empresa é um ser vivo, né? Principalmente quando está com as portas abertas. Quando fecha, realmente fica feio. Eu não gosto de ver o comércio com porta fechada, porque ele só tem vida quando tem gente, né? Muito obrigada por nos receber na sua casa. Hoje fico por aqui. Grande abraço, muitas ideias empreendedoras, ótimos negócios para você e até o nosso próximo encontro.